Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Começa em todo o estado a campanha de vacinação contra a gripe. Mais de 1.800 postos de saúde estão aplicando a vacina. A campanha foi antecipada no estado para garantir maior proteção aos grupos de risco. As vovós e os vovôs do asilo Padre Cacique, na capital, foram os primeiros a receber a vacina contra a gripe na abertura oficial da campanha do estado esta manhã. Não senti nada. É uma picadinha de mosquito. A primeira-dama, Maria Helena Sartori, e o governador do estado, José Ivo Sartori, também receberam a dose da vacina que protege contra 3 tipos de vírus. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado do país a iniciar as imunizações. Os demais começam na próxima semana. A estratégia foi antecipar a proteção, já que a vacina só começa a produzir anticorpos entre 10 e 15 dias depois da aplicação. Quanto antes fizer, melhor é, para que o tempo faça efeito e dê, evidentemente, as condições de defesa para todas as pessoas. 3.500.000 pessoas no Rio Grande do Sul estão no grupo de risco que recebe a vacina gratuitamente nas unidades de saúde. Idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes e mães até 45 dias depois do parto, trabalhadores da saúde e do sistema prisional, doentes crônicos, indígenas e apenados. E não há risco de contrair gripe por causa da vacina. É importante a população saber que ela é produzida por vírus mortos, portanto, ela não desenvolve um quadro clínico. O que acontece nessa época do ano é que vários outros vírus circulam com as mesmas manifestações clínicas, né? Isso faz com que as pessoas, muitas vezes, estejam incubando algum vírus que tem manifestação de uma síndrome gripal e tomam a vacina e apresentam algum sintoma e ficam associando diretamente a aplicação da vacina. Isso é um equívoco, né? E representantes de várias categorias do funcionalismo público tiveram acesso hoje aos dados que mostram as dificuldades financeiras do Rio Grande do Sul. Na exposição feita pelo secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, a ênfase foi no fato de que o equacionamento da dívida com a União só virá a longo prazo. Argumentando a favor de medidas na área previdenciária e administrativa, o secretário lembrou que entre 1994 e 2014, o Estado passou a ter mais da metade, 52,4% de inativos no quadro de servidores. A concentração de recursos originados dos tributos pela União também foi mencionada. O Rio Grande do Sul precisa de 1 bilhão e 800 milhões de reais por mês para o pagamento da folha, já projetando reajustes de salários. 35 entidades sindicais estiveram presentes ao encontro, que repetiu o formato das reuniões da chamada Caravana da Transparência pelo interior gaúcho. As exportações gaúchas cresceram 8,1% em março, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o balanço divulgado hoje pela Fundação de Economia e Estatística, as vendas externas foram 93 milhões de dólares maiores. Apesar disso, o saldo do primeiro trimestre é negativo. A venda de trigo para países como Bangladesh e Tailândia e a retomada da comercialização de automóveis para a Argentina foram os destaques positivos de março. Mas os resultados fracos de janeiro e fevereiro derrubaram a balança comercial gaúcha, que fechou o trimestre com queda de 5,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, o estado subiu 3 posições e é o quarto em volume de exportações no país. Apesar do aumento de 8% no volume exportado, o valor conseguido com a venda das mercadorias foi 169 milhões de dólares menor. Bom, a gente observa uma queda generalizada em vários setores, em todo o Brasil, nesses preços. Alguns produtos estão com preço mais barato, menos competitivo no mercado internacional. Por conta da desvalorização do dólar também há uma oportunidade de se negociar preços melhores. E essa desvalorização que a gente teve esse ano em relação ao ano passado pode ajudar a melhorar as exportações. E esse valor exportado, tanto o valor como o preço, deve melhorar ao longo do ano.
O trabalho doméstico na região metropolitana de Porto Alegre foi tema de uma pesquisa da Fundação de Economia e Estatística. O estudo tem como base as informações de 2014. Entre outros dados, são analisados o rendimento e a jornada de trabalho dos profissionais. O estudo aponta que 41,5% das domésticas são chefes do domicílio e que 75,6% têm mais de 40 anos. É o caso da Patrícia. Ela tem mais de 10 anos de experiência na área e trabalha como diarista, mas agora busca carteira assinada. Por enquanto eu estou como diarista, mas eu tinha a semana cheia de faxinas, agora eu só tenho 2 faxinas na semana e aí apertou a coisa, né? Aí complicou a situação. Preciso assinar minha carteira para ela não ficar parada há muito tempo, né? O maior foco é ter a estabilidade no trabalho atual, né? Vislumbrando também a questão da aposentadoria, que ela é muito importante para o profissional. Então, o profissional doméstico ele precisa do pagamento previdenciário para que, quando completar a idade ou o tempo de contribuição, ele possa se aposentar. Em 2014, as mulheres representavam 96,9% dos ocupados no setor. A queda no nível ocupacional refletiu o cenário econômico do país. O ano de 2014 ele foi adverso para o mercado de trabalho. Nós tivemos uma redução de 38 mil ocupados aqui na região metropolitana. Bom, o emprego doméstico ele se reduziu em 4 mil pessoas. Mas nós podemos trabalhar com a compreensão, tá, de que essa redução ela faz parte, tá, de um ambiente que foi adverso, porque a economia não cresceu e tivemos uma queda importante do nível ocupacional em termos agregados. O número de mulheres que trabalhavam como domésticas caiu de 87 mil para 83 mil profissionais, uma redução de 4,7%. Houve queda em todas as posições na ocupação. 3,9% entre as mensalistas com carteira de trabalho assinada, 6% entre as sem carteira assinada e 4,9% entre as diaristas. Limpam, cozinham, lavam, passam, enfim, administram o trabalho do lar. Estamos falando dos empregados domésticos, mulheres e homens indispensáveis em muitas casas hoje. Hoje, dia 27 de abril, se comemora o dia deles. Décio Scaravaglione, advogado trabalhista. Como vimos na reportagem, houve uma redução no número desses empregados, desses funcionários, né? As mudanças na lei com a PEC das domésticas pode ter contribuído para essa diminuição? Boa tarde. Boa tarde. Bem, Lívia, na verdade, o que acontece, se esperava uma hecatombe, porque o empregado doméstico, ele estava até a PEC 72 de 2013 na pré-história dos direitos trabalhistas. Para vocês terem uma ideia rapidamente, nós temos a CLT, que tem mais de 70 anos, e ela exclui o empregado doméstico. Aí, em 72, há mais de 40 anos, vem a lei do empregado doméstico e dá só alguns direitos. E depois vem a Constituição de 88, que lista 35 direitos sociais. E só agora, com a PEC, né, com a Emenda Constitucional 72 de 2013, é que é estendido ao trabalhador doméstico mais 16 direitos sociais. Então, agora que eles estão entrando ou estão tendo equiparação com os demais trabalhadores urbanos e rurais, porque antes eles não tinham muitos direitos. E o que se pensava, como eu iniciei dizendo, é que fosse acabar com o emprego doméstico, né, a regulamentação e a extensão desses direitos. Pelo contrário, na verdade, eu acho que se atribui muito mais à crise econômica que se viveu e estamos vivendo atualmente, do que propriamente a regulamentação dos direitos. E como disse bem na reportagem uma empregada doméstica, a batalha delas, no que diz respeito a essa regulamentação dos direitos, começa muito antes, porque tem muitos empregadores domésticos que sequer assinam a carteira, anotam o contrato de trabalho na carteira de trabalho e previdência social. Isso tem diversos reflexos. A pessoa não é ninguém perante o comércio, perante indústria e serviços para conseguir um crédito, ela não vai contar tempo para efeitos de uma aposentadoria no futuro, ou seja, são nefastos os efeitos disso. Bom, segundo o informe especial do emprego doméstico na região da Grande Porto Alegre, apesar dessa redução no número de empregados domésticos, os rendimentos aumentaram. Como que se explica isso? Na verdade, o que se tem hoje é a valorização desse tipo de profissional, porque nós temos a garantia para eles, estendida pela Emenda 72, do salário mínimo. Só que aqui no Rio Grande do Sul nós temos o salário mínimo regional e há entendimento do Poder Judiciário
de que o trabalhador doméstico, que não é só a empregada doméstica velha e conhecida de todos nós temos o jardineiro, nós temos a questão, eventualmente, uma cozinheira, de um motorista particular, eles têm a garantia do piso mínimo regional, do salário mínimo regional, que é superior ao salário mínimo nacional, que hoje é 788. E até havia uma discussão, até pouco tempo atrás, no Tribunal de Justiça, para saber se o nosso salário mínimo regional seria constitucional quanto aos reajustes que foram dados pelo governo anterior, mas foi considerado constitucional. Então, isso também valorizando a posição do empregado doméstico, a anotação em carteira, a regulamentação dos direitos e a aplicação correta do piso salarial, dá a eles uma garantia maior, dá a eles um salário mais interessante. Como o senhor avalia esse período, então, pós a PEC das domésticas? O que importantes mudanças ocorreram neste período? Bom, nós temos, assim, garantias óbvias que não eram dadas, né, como o salário mínimo. Nós temos a proteção contra a retenção dolosa de salário. O patrão diz, vou te pagar hoje, te pagar amanhã. Isso é crime, inclusive, hoje, se não for pago no dia que foi estipulado. Nós temos a inclusão ainda pendente de regulamentação, terminou a votação na Câmara, ainda falta no Senado, do Fundo de Garantia, que é muito importante. A proteção contra a demissão sem justa causa, que é hoje a multa dos 40% para os demais trabalhadores sobre o saldo do fundo, que eles não têm, está sendo regulamentado. A questão do seguro-desemprego, atingir mais parcelas. A questão da proteção contra acidentes do trabalho, que eles não têm nenhuma proteção contra acidente do trabalho, enquanto os trabalhadores têm seguro para isso. A questão da jornada do adicional noturno, porque todo trabalhador, fora o doméstico, que trabalhe entre 10 da manhã e 5 da manhã, durante essas 7 horas, que equivalem a 8 para efeito da legislação trabalhista, eles têm que ganhar a mais. E a Câmara aprovou a princípio que essa hora, que são 52 minutos e meio, vale a 20% mais. A questão da hora extra também, porque eles não tinham uma carga horária semanal fixa. Então, em tese, eles poderiam trabalhar das 8 às 8 da noite todos os dias, sem intervalo para refeição. Hoje não. Hoje nós temos uma carga semanal de 44 horas e uma carga diária de 8 horas. Pode haver compensação, mas tudo isso traz o quê? Por que se estendeu a eles? Em nome de um princípio da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá certo, então. Então, hoje é o dia deles. Então, nós conversamos com Décio Scaravaglione, advogado trabalhista. Muito obrigada pelas suas informações. Agradeço, muito obrigado. Bom, e dentro do campo, o Grenal terminou sem vencedores, foi um empate 0-0, mas a torcida mista, mais uma vez, deu um show, Lívia. Mas antes de a bola rolar, do lado de fora da arena, muita gente lucrou com o jogo. Se de longe já dá para ver que a Arena do Grêmio é o centro das atenções, perto do estádio, a atenção dos motoristas também é motivo de disputa. Para Vera, domingo de Grenal é certeza de faturamento extra. Às vezes dá 400, às vezes dá 300, dependendo do jogo, né? Dona Nara consegue o cliente no grito e o leva para o estacionamento, que já era o ponto desta outra guardadora. Mas não tem problema, elas dividem o dinheiro e tudo se resolve. Ninguém sai perdendo, né? Aí somos vizinhos mesmo, ela mora ali do lado da minha casa, eu vou brigar com ela. Não existe, né? Dentro do estádio também teve parceria. As duas torcidas voltaram a dividir o mesmo espaço, o da torcida mista. Todos se esforçando para manter a amizade, apesar da rivalidade. Eu estou muito feliz a gente poder conviver, eu sempre fui a favor disso. E estou achando o máximo para poder trazer as minhas amigas coloradas também, para sentir esse clima, para mostrar que o esporte realmente é isso. É o clima de esporte, de paz, e que a gente não precisa brigar só porque a gente não torce pro mesmo time. Eu acho que a torcida mista interage mais com os gremistas também, que também é legal. Eu tenho muitas amigas gremistas e é bem legal. Eu estou adorando. Arthur e Gustavo são amigos de infância. Não se separaram nem quando um deles mudou de cidade. Não vai ser por causa do Grêmio e do Inter que eles vão brigar, né? Não interessou no resultado, vai continuar para sempre aí. Muito bom amigo. Não é sempre aquela mesma coisa de sempre Grêmio. Dá para trocar uma ideia com ele, dá para xingar a torcida dele. Tá certo que alguns gremistas tentaram tirar a chupeta da boca dos colorados, literalmente.
Em campo, tiveram as melhores chances até os 18 minutos do segundo tempo, quando Jeromel foi expulso. O Inter equilibrou a partida, que acabou ficando no 0-0. A decisão fica para a próxima semana. Enquanto isso, segue a amizade da galera. Olha, acho que podia ter sido o melhor jogo, mas com ele vai continuar tudo bem, mas vamos ver o que vai dar lá no Beira-Rio. Vai levar ele no Beira-Rio? Vai, com certeza. Vai ver o Pouco Pica jogar de novo e marcar um golaço. Depois de 8 meses afastada das competições, Mayra Aguiar voltou a brilhar. A atual campeã mundial conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano do Judô, que está sendo realizado em Edmonton, no Canadá. A Sojipa ainda garantiu outras 2 medalhas. Prata com a pesado Rochelle Nunes e bronze com a médio Maria Portela. No Campeonato Brasileiro Master de Natação, o Grêmio Náutico União conquistou em casa o título por equipes. As provas finais do Campeonato Brasileiro Master de Natação aconteceram neste domingo no Parque Aquático do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. No sábado, além das competições, houve a abertura oficial com o desfile das 63 equipes participantes. A 55ª edição do torneio, organizado pela Associação Brasileira Masters de Natação, reuniu mais de 600 atletas de 21 estados brasileiros. Bom, depois de mais de um século fora dos Jogos, o golfe volta a ser esporte olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, de 5 a 21 de agosto do ano que vem. Aqui no estúdio a gente vai conversar agora com o Vinícius Miller, que é superintendente de golfe do Porto Alegre Country Club. Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas competições que aconteceram e vão acontecer aqui. Neste final de semana foi realizada a edição Sul Brasileiro de Golfe, é isso mesmo? Exatamente. Como é que foram as provas? Esse último final de semana, dias 25 e 26 de abril, foi jogada a etapa regional, ou seja, jogam a maior parte de jogadores do estado, né? E jogam jogadores com um handicap um pouco mais alto, né? Agora, na semana seguinte, nesse final de semana, de 1º a 3 de maio, aí sim, jogam os jogadores com handicap mais baixo, né? É um nível maior, tanto que vale para o ranking estadual, nacional e mundial. Agora, mas agora no próximo fim de semana também vai... De 1º a 3 de maio. Vai ter mais uma competição. Mais uma etapa. Mais uma etapa. É o mesmo campeonato, Sul Brasileiro, 65º, já é um campeonato tradicional no Brasil. Os jogadores passam o ano inteiro esperando por esse torneio. E a gente está com uma expectativa muito boa, já tem muita gente inscrita e acho que vai estar bem interessante. Bem interessante, movimentação na questão do golfe. Sobre essa questão do golfe que voltou agora a ser voltou a ter importância, porque um esporte olímpico, agora nas Olimpíadas de 2016... O que dá para se esperar? O que dá para dizer da estrutura do golfe aqui no Rio Grande do Sul? Como é que acontece? Existem atletas ranqueados? O que dá para... Qual a expectativa em relação a isso agora para 2016? Existe. O Rio Grande do Sul sempre teve grandes jogadores, nunca teve um número muito expressivo de jogadores, mas sempre teve os melhores jogadores brasileiros, sempre tiveram aqui no Rio Grande do Sul. Tanto que hoje o primeiro do ranking nacional é um gaúcho de Livramento que mora aqui em Porto Alegre há mais de um ano já e treina aqui no Porto Alegre Country Club, e, inclusive treina comigo, eu sou o coach dele. E ele vem se destacando, é um garoto muito humilde, então o Rio Grande do Sul sempre teve bons jogadores. A questão da Olimpíada, né? Esse jogador, e o Rio Grande do Sul sempre teve bons jogadores amadores. As Olimpíadas são jogadores profissionais que vão jogar. Então, nós temos alguns jogadores brasileiros bem ranqueados, inclusive também o que está melhor ranqueado hoje é um gaúcho de Santa Cruz, que hoje vive na África do Sul. Ele joga torneios fora do Brasil, que marcam mais pontos para o ranking mundial, então ele é o melhor jogador colocado no ranking para as Olimpíadas hoje, é o Adilson Silva de Santa Cruz. Certo, então esperamos aí medalhas ou, né, conquistas aí para o golfe aqui no Rio Grande do Sul e do Brasil. Né? Medalhas vai ser bem difícil, né? O Brasil ainda é um pouco abaixo por exemplo, dos Estados Unidos e a Europa estão bem na nossa frente. Na América do Sul, a Argentina, a gente está tentando buscá-los. Até a Confederação Brasileira começou a copiar um pouco o modelo que a Argentina usou para evoluir, né, o esporte. A gente tem entrado muito em contato com eles
e estamos com um projeto bem parecido com o deles. Mas o importante é a questão da divulgação do próprio esporte, né? Também isso é que é interessante, né? Isso é importante. Com certeza, o esporte está sendo mais difundido, está sendo mais fácil, até por causa das Olimpíadas. Né? Claro. Tá certo. Vinícius Miller, superintendente de golfe do Porto Alegre Country Club. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Um exemplo que vem de dentro da sala de aula. Estudantes de uma escola pública de Campo Bom, no Vale dos Sinos, organizaram um projeto que tem ajudado moradores de áreas de risco no município de 60 mil habitantes. Sustentabilidade, preocupação ambiental e prevenção. Unindo conceitos, o grupo já apresentou o trabalho até no exterior. Acompanhe a reportagem da TV NH. Desde 2012, o projeto Desbravando o Peri envolve estudantes que organizam um levantamento de todas as residências próximas ao Arroio Peri, em Campo Bom. Os alunos da Escola Municipal Santos Dumont deram continuidade neste projeto e criaram metas para desenvolver ao longo deste ano. Esse é o protótipo do sinal sonoro. O aquário menor representa a água da chuva e o aquário maior representa o Arroio Peri. Ligamos o registro, simula a chuva no arroio. Aqui tem uma boia confeccionada com uma garrafa PET, que à medida que a água sobe, a boia também sobe, até ela chegar a um certo nível que ela vai se encontrar com os fios metálicos e vai assim fechar o circuito e disparando a sirene. A sirene vai disparar quando ela estiver a 10 centímetros da margem, que a gente achou que era um momento adequado para disparar a sirene, que daria um tempo bom para as famílias serem alertadas. Esse ano, nossa meta é implantar o sinal sonoro no arroio. Temos que ver com a prefeitura patrocínio, pois a gente não precisa de dinheiro para implantar o sinal sonoro no arroio. E a outra meta é de criarmos uma cisterna e implantar na escola para recolher a água da chuva e assim poder aproveitar para lavar o pátio da escola. Mas essa turminha não parou por aqui. Eles receberam um convite para apresentar o projeto no México. Alexandre, como surgiu essa oportunidade? Bom, essa oportunidade foi um senhor do México, que ele é professor na universidade. Ele estava escolhendo projetos e dando uma olhada na feira. Ao chegar no nosso projeto, a gente fez uma apresentação para ele, que ele gostou, e no dia da premiação a gente recebeu essa notícia, que a gente ia poder apresentar no México, que a gente tinha uma credencial para a feira. E como se não fosse o suficiente, após a medalha de ouro conquistada no México, o grupo foi surpreendido com mais uma boa notícia. O projeto deles foi selecionado para participar de uma feira no Equador, em fevereiro do próximo ano. Tá certo. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.